Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade. As notícias dessa noite. Feira do Produtor terá sua nova sede inaugurada neste sábado, dia 13 de junho. Como devemos cuidar dos animais na pandemia? 8 de junho, dia do citricultor. Capão Bonito do Sul se articula com empresas para asfaltamento do acesso ao município. Lagoa Vermelha deverá receber R$215 mil da Lei de Emergência Cultural. Segmento de comentário com José Andrade. As atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região. Também as informações da segurança pública com Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está no ar. E já está definida a data para a inauguração da nova sede da Feira do Produtor de Lagoa Vermelha. Será sábado, dia 13, agora com uma nova estrutura. Josmar Veloso, chefe da Emater, traz mais detalhes na reportagem de Ademar Fagundes. Então é com muita alegria que estamos aí para fazer esse convite, então, à população em geral, aos clientes da Feira do Produtor, né, que a partir desse próximo sábado, então dia 13, estará na sede definitiva, então, a feira. Então vamos iniciar a feira agora dia 13 e a previsão então para a abertura da casa, né, de ficar ela totalmente aberta é para o dia 20. Mas já vamos... A casa do produtor. Isso. Mas já vamos ir levando os clientes, né, e acostumando o pessoal com as compras, né, e fazendo uso então desse espaço, que é um espaço, né, amplo, um espaço com estacionamento maior para o pessoal, também um espaço maior para o feirante, né, para ele guardar o estoque de mercadorias. E agora com uma bela estrutura. Isso, uma bela estrutura. E onde cabe a gente ressaltar, né, e voltar um pouco no tempo, as entidades que se envolveram nesse projeto, né? Então, a gente imagina que hoje, né, toda aquela estrutura não surgiu do nada, né? Então foram várias reuniões, vários debates, né, em cima disso. E aqui a gente tem que fazer jus, né, de trazer então a COLAF, né, parabenizá-los por esse empenho, a administração municipal, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que foi incansável também, né, na busca por recursos, ao Sicredi também, nosso parceiro, que auxiliou nos uniformes do pessoal da feira também. Então a gente quer agradecer Agora a todos. Agora vai ser tudo uniformizado. Isso, todos uniformizados, o pessoal, os feirantes, né, então a gente quer agradecer a todas essas entidades, né, a gente faz parte também do Conselho Agropecuário, o conselho que desde o início, né, solicitava um local melhor para o pessoal, né, que o pessoal tinha umas condições ruins, né, e agora, então foi, né, implantado esse ambiente provisório aí no centro, ficou bastante tempo, né, além do que a gente imaginava, mas como a gente sabe, às vezes a burocracia, né, dos projetos, o tempo de se fazer uma estrutura maior, né, mas quem puder conhecer, né, que fica o convite, vai ver que
é uma estrutura muito boa, né? Além das praças ali para o pessoal fazer a feira, nós temos 2 câmeras frias, né, com uma grande capacidade de estocagem. Então é possível ali o pessoal estocar produtos resfriados e congelados. Então é um projeto bem amplo, né? Aparentemente parece ser só a casa, mas é muito mais do que isso, né? Então a gente ali vai possibilitar o pessoal trazer os produtos no momento da safra, né, e estocá-los ali para ir vendendo no decorrer do ano. E isso nos fazia muita falta quando a gente pensa principalmente na produção de pequenos frutos, né, que nós temos uma grande escala de produção, né, e um curto período muitas vezes de colheita. Então o pessoal ali vai conseguir estocar esse produto, fica próximo ao cliente, e também produtos frescos, né, então o pessoal vai ficar muito bem atendido, né. Então o objetivo principal dessa nova estrutura de sede é atender da melhor forma o cliente e também oportunizar novos produtores a ingressar na cooperativa. O médico veterinário Alessandro Moliterno, em entrevista à Lagoa TV, falou como está sendo a nova rotina dos criadores de animais, já que os cuidados devem ser mantidos mesmo com a pandemia. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os telespectadores da nossa Lagoa TV. Que bom a gente poder chegar aqui e trazer um pouquinho daquilo que não deve ser descuidado no que diz respeito aos nossos animais de estimação, mesmo nesse tempo de quarentena. Os animais também sofrem muito com a quarentena, né? Bruno, a gente tem que separar algumas coisas, mas que no final elas se englobam. Separar que os animais não podem ter os seus cuidados estagnados, parados num determinado tempo. Aconteceu quarentena, mudou antigamente o horário de verão, os animais não mudam a sua rotina. Quem vai mudar a rotina dos animais somos nós humanos. Isso causa grandes prejuízos, tanto emocionais, que refletem na pelagem, que refletem na alimentação, no estado físico desses animais, quanto também nos desempenho, falando um pouquinho de cavalos de rodeio, falando um pouquinho de animais de esportes, no desempenho desses animais perante as provas. Então são cuidados que você querendo ou não, você parando em casa por causa da pandemia ou continuando logo após aberta, se Deus quiser logo, todas as provas aí por causa da pandemia, você não pode parar com seus animais. E o cuidado médico dos animais no consultório também não pode parar, né, Alessandro? É outro fator que muitas vezes o pessoal pensa erroneamente em fazer exames, em fazer vacinas, simplesmente para tu tirar uma nota para transitar com os animais. E esquecem que as vacinas têm validade. Se tu parar com as vacinas, se tu deixar a validade ultrapassar, a grande maioria delas, uma dose não vai resolver. Você vai ter que voltar, vacinar e revacinar com 21 a 30 dias logo após. Então, eu nem falo, nem entro nos vermífugos, que deve ser corriqueiro, nem entro na questão de exame que estão provando que os seus animais estão livres de determinadas doenças e muitas vezes zoonoses que também afetam nós humanos, né? A gente entra num contexto global, onde os cachorrinhos devem seguir as suas doses de vacina, que são corriqueiras, que são protocolos de sanidade para tal, como vermífugos, enfim, e da mesma forma o gado, da mesma forma os equinos. E atendimentos, pessoal, atendimentos de urgência, nada mais é do que está acontecendo com os humanos. Muitas vezes estamos deixando de verificar certas doenças que não são a Covid-19 e padecendo por outras, por coração, por diabetes, por colesterol, enfim, os animais são da mesma forma. Se aparecer qualquer alteração na pelagem, qualquer alteração de comportamento, o médico veterinário deve ser chamado. Muito bom. Gostaria de deixar mais alguma coisa aí, Alessandro? Nos deixamos à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas, o pessoal que nos conhece aí, e dizer que os animais não são como relógios, quando para a pilha, quando chega uma quarentena, eles param. Pessoal, cuide muito. Outro alerta que eu quero deixar para o pessoal agora, que é dessa época, as largadas em lavouras. Geralmente o pessoal larga em Resteva e existem vários fatores preocupantes no que diz respeito a largar cavalos, principalmente gado, em lavouras.
sal próprio, alguma sobra de soja, de grãos, enfim, ou do próprio milho que podem estufar. Então tomem cuidado, consulte o médico veterinário para que não haja problema com os seus animais. E nesse dia 8 de junho comemora-se o Dia do Citricultor, aquele que cultiva ou tem plantação de frutas cítricas. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a citricultura é uma das atividades agrícolas de maior relevância no mundo, destacando-se entre as espécies frutíferas como as mais importantes. O Brasil é o principal produtor de laranja do mundo e tem, em São Paulo, o maior eixo da cultura no país. No Rio Grande do Sul, a fruta tem sido a nova opção para muitos produtores. O estado é o 6º maior produtor do país. As baixas temperaturas podem auxiliar na produção da cultura, já que o frio influencia para que a fruta fique mais doce. O nosso clima aqui, tranquilamente, nós conseguimos produzir essa cultura, né? Uma das preocupações é evitar aqueles locais que estejam mais suscetíveis à ocorrência de geadas, né? Porque a geada pode ocasionar um dano muito sério e irreversível depois no pomar. Quando a gente procura implantar um pomar, a gente fazer a base, o principal conhecimento do solo, da região em que nós vamos, e a predominância dos ventos. Aí o cuidado também ao longo do tempo, depois de implantado o pomar, o cuidado normal que se tem, as adubações, o controle de doenças, o controle de pragas, a poda. E o produtor alerta, pequenos detalhes fazem a diferença. O cuidado maior é tu entrar em outros pomares de citros, que já tem um cancro, né? E depois vir para cá, própria roupa, sapatos, tá? Então a gente tem um cuidado de não entrar, e se entrar, trocar de roupa, trocar calçados antes de vir para cá. Foi regulamentada a lei que autoriza a execução de obras em rodovias estaduais por empresas privadas em troca de abatimentos do ICMS. Trata-se de um projeto de autoria do deputado estadual Sérgio Turra. Surge uma luz no fim do túnel com relação ao asfaltamento do acesso a Capão Bonito do Sul. Segundo o prefeito Felipe Júnior Riete, já estão sendo mantidos contatos com as empresas. O programa PIA é uma grande iniciativa do meu amigo Turrinha, um deputado muito atuante, meu amigo pessoal. É um projeto que de fato traz uma esperança, traz uma luz no fim do túnel. Nós já estamos articulando contato com as duas maiores empresas que temos aqui em Capão Bonito, né? As duas maiores cerealistas, que é a Cotrijal e a Oleoplan. Então nós estamos mobilizando, fazendo esse contato, fazendo essas articulações, no sentido de conquistar, né, o apoio deles e fazer com que essas duas grandes empresas direcionem, mediante o que consta aí neste projeto de lei, né, essa parte do ICMS para a obra de Capão Bonito do Sul. É claro que vamos fazer contatos com outras empresas também, mas as duas maiores que nós temos aqui são essas, e a administração municipal já está se mobilizando no sentido de conquistar, né, de fazer com que eles abracem o projeto da ligação asfáltica de Capão Bonito do Sul. Pois o nosso município precisa, e as empresas deles também, essas empresas aí também precisam para baratear os seus custos de escoamento, de produção, e também para trazer aí os seus insumos para a venda aos produtores rurais. E num primeiro contato, qual foi a receptividade? Muito boa, até porque nós temos uma grande relação, por exemplo, com a Cotrijal, com a Omânica, lá em Nometoque, aí nós temos uma relação muito boa. No entanto, que eu noticiei antes ali que vamos fazer o asfaltamento em frente à empresa deles aqui em Capão Bonito, que foi a condição que eles pediram para nós lá atrás, quando vieram se instalar aqui. E a empresa está investindo muito em Capão Bonito do Sul. Então a Cotrijal já sinalizou que é parceira, e a Oleoplan nós estamos aguardando, já fizemos contato com a central em Porto Alegre, estamos aguardando o retorno. Mas com certeza vão ser parceiros, até porque eles têm duas unidades aqui em Capão Bonito do Sul, e esse acesso a Capão Bonito do Sul ele também tem uma situação favorável. E ele tem hoje 50% da obra feita, e aqui é um corredor para aquele pessoal que quer ir da nossa região, da grande região de Passo Fundo aqui, quem quiser ir a Anita Garibaldi, Pinhal da Serra,
Esmeralda, o melhor acesso mais curto, né, é por Capão Bonito, diminuindo aí a distância em torno de 50 quilômetros. Então tem bastante movimento. Então a gente está sempre se articulando. Vínhamos numa batalha bastante intensa antes da pandemia com relação à obra, mas só que nesse momento da pandemia se volta todas as atenções para a situação de saúde pública, né? E o restante fica meio stand-by, né? Meio parado. Mas a gente sempre está movimentando para atender os anseios da nossa população e do nosso município. O Senado Federal aprovou por unanimidade a Lei de Emergência Cultural. Foi vencido um segundo round, afirmou Flávio Arrendi, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Antes havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora, depende apenas da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Já há um valor definido para a Lagoa Vermelha. A Rádio Lagoa FM ouviu Flávio Arrendi. Faz 10 dias que eu estive aqui, né, mais ou menos, para comentar, né, que tinha sido passado pela Câmara dos Deputados, né, esse projeto de lei de incentivo à cultura, né, que foi tão sofrida, né, com toda essa questão da Covid aí. E então, né, nos chamou bem a atenção de que em pouco tempo, né, tão logo foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, as lideranças do Senado colocaram esse projeto como projeto emergencial e assim, então, foi na segunda-feira foi colocado como projeto emergencial e na quinta-feira já houve a votação pelo Senado. E então foi numa votação... Algo que até surpreendeu positivamente. Até, claro, um pouco vai por causa dessa questão da Covid, né, de todo esse processo de pandemia, que alguns ritos do Congresso, né, eles alteraram um pouco, né, mas assim, foi bem interessante, assim, de que os senadores compraram a briga, compraram essa missão, e então foi votado, né, e aprovado por unanimidade, 78 votos, né, só faltaram 3 senadores que não compareceram na sessão, mas todos aprovaram. Até tem uma coisa bem interessante que foi apenas com algumas emendas retificadoras, assim, né? Porque até, na verdade, havia uma preocupação porque foram 29 emendas de senadores. E no Congresso, daí agora a gente até conhece um pouco como é que são os ritos, né, do Senado, né? Então tem emendas de redação e emendas modificativas. Se fosse aprovado essas emendas que modificassem texto, que mudassem muito o teor do texto, teria que voltar para a Câmara, para um novo processo e tudo mais. Mas, na verdade, ali houve um acordo, apenas houve a aprovação de 2 emendas que apenas só deixavam o texto mais límpido, como a gente diz, né, mais correto. E com isso, então, agora foi aprovado de fato, né, a nossa lei de emergência cultural, a lei Aldir Blanc. Então, que agora estamos aguardando a sanção do presidente, né? Que agora como eu digo, agora é o nosso terceiro round da batalha, né? Essa aprovação. Na verdade, alguns contatos que a gente teve já com pessoas ligadas até ao governo dizem que há uma proposta de que o presidente irá sancionar a lei. Talvez vá vetar alguns teminhas assim básicos. Alguns pontos. Alguns pontos que, claro, alguns pontos diversos, até no próprio dia da sessão do Senado já se comentava um pouco essa questão de algumas palavras que poderiam causar algum mal-estar junto ao governo e tudo mais, mas a princípio estamos agora aguardando, né? Ele tem 15 dias úteis da aprovação do momento que saiu o projeto do Senado para o Palácio Planalto, tem 15 dias para sancionar. Estamos agora no aguardo deste momento, né? Que daí sim acho que vai complementar, né? De repente deve sair essa semana aí até a sanção. Assim, o presidente costuma, às vezes, alguns casos, algumas leis ele está aprovando lá no último momento, assim, mas assim... Mas há os interlocutores ali em Brasília que estão conversando, estão tentando, né? Porque isso, como eu disse, né, é uma lei que ela vai beneficiar todos os municípios e os estados, né? Então, é um recurso que já existia, cabe frisar aqui novamente, é um recurso, esses 3 bilhões de reais que vão ser destinados, eles já estão na conta do Conselho, do Fundo Nacional de Cultura. Não há nenhum recurso que vai ser tirado de tal lugar para ser colocado na cultura. Não, esse dinheiro já estava lá, ele não foi utilizado por vários
critérios, né, vários Exato. problemas, mas é um recurso e ele vai ser para ali que os estados e os municípios que estão na base, que conhecem a realidade da sua cultura, possam utilizá-lo. Vamos para o intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários hoje com José Andrade, tem as atualizações do Covid-19 e também as informações da segurança pública. Já voltamos. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. E nós voltamos agora com o comentarista José Andrade no comentário dessa noite. Amigos da Lagoa TV, queiramos ou não, o Covid-19 continua sendo o assunto mundial. A boa notícia é da Nova Zelândia, que há 17 dias não registra nenhum caso e já pode se considerar livre da pandemia. Aqui no Brasil, as coisas continuam ainda um tanto que nebulosas. O Ministério da Saúde está colocando dificuldades para divulgar o número de mortos e dar a transparência que todos nós precisamos, que o Brasil necessita nesse momento. Estamos discutindo futilidades. O que interessaria neste momento é um plano nacional unificado, todas as forças vivas, todos os segmentos políticos, econômicos, para nós conseguirmos vencer o Covid. E aí sim, retomar forte a economia. Eu, sinceramente, estou dando o ano de 2020 como um ano, se não perdido, um ano onde vamos todos patinar. Tomara que estejamos vivos em 21 e que 21 seja bem melhor do que este 2020 que está por aí. E agora você acompanha o plantão da Lagoa TV nas notícias atualizadas com relação ao Covid-19. Boa noite, Yuri. Olá, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, vamos com o boletim diário que a Prefeitura divulga sobre a situação do município em questão do Covid-19. E a Prefeitura de Lagoa Vermelha divulgou com o total de 29 confirmados e 28 pacientes curados da Covid-19. Aí já é uma boa notícia, comparado a todos os números, com 0 isolados e 0 internados e 34 monitorados. E também a Secretaria da Saúde, juntamente com a Prefeitura de Lagoa Vermelha, continuam divulgando o número para disque denúncias de descumprimento do decreto aí, que essas denúncias, vale ressaltar sempre, valem para todos os cidadãos e setores do município, Então, se você sabe de alguém que está descumprindo o decreto, esses são os números
para denúncia. A gente vai ficando por aqui e voltamos a qualquer momento, tanto na Lagoa TV quanto na Lagoa FM em todas as plataformas. Uma boa noite. E agora os destaques na área da segurança pública, os fatos que marcaram o final de semana e o início dessa semana com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de segunda-feira. E a gente vem trazendo hoje, dia 8, as informações deste final de semana, as informações relacionadas à área da segurança pública. A Polícia Federal prendeu na manhã de sexta-feira 3 pessoas aqui em Lagoa Vermelha, junto à BR-285, em um posto de combustível. Como você pode ver nas imagens, mais de 170 quilos de cocaína estavam escondidos em 4 pneus de um caminhão. 3 homens com idade de 37, 38 e 29 anos foram presos pelo crime de tráfico internacional de drogas. Foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo. Segundo as informações, um deles foi ouvido e foi liberado. Os outros 2 foram presos em flagrante. Também durante o final de semana ocorreram ações de patrulhamentos e abordagens realizados e prestados pela Brigada Militar do nosso município. A gente pode dar um destaque para um acidente que acabou acontecendo na ERS 343, no trecho de Sananduva a Cacique Doble. Foi na madrugada de sexta para sábado. Como você pode ver nas imagens disponibilizadas, houve uma saída de pista de uma caminhonete Saveiro. Essa caminhonete, com placas de Sananduva, ficou obstruindo a via. Na manhã de sábado, bombeiros voluntários foram até o local e realizaram a sinalização, visto que o jovem já havia sido socorrido por populares e encaminhado ao Hospital São Roque de Cacique Doble. Para ser avaliado com mais médicos, foi encaminhado para o Hospital São José, em São José do Ouro. Por volta de 7h45, o guincho chegou juntamente com policiais da Brigada Militar para efetuar a retirada do automóvel. Neste domingo, a gente pode destacar algumas ações que aconteceram em Lagoa Vermelha e na nossa região. Em Lagoa Vermelha, um acidente de trânsito foi registrado por volta das 13h50, a Avenida Presidente Vargas, na esquina com a Borges de Medeiros. Houve uma colisão transversal envolvendo uma caminhonete Saveiro e também uma caminhonete Corsa. Deste acidente, uma mulher de 39 anos, gestante, que estava no veículo Corsa, ficou ferida. Foi socorrida por equipes do SAMU e também por Corpo de Bombeiros e encaminhada para avaliação médica no Hospital São Paulo. Esse trecho bastante debatido nas redes sociais por excesso de velocidade dos veículos que usam a Avenida Presidente Vargas e por alguns caminhões que ficam nas proximidades, o que acaba dificultando a visibilidade dos veículos que estão na Borges de Medeiros. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Pela nossa região, um homem que estava desaparecido foi encontrado no interior do município de Erechim. Desde o dia 8 de maio, era procurado o jovem Tiago Lima Pávila, de 23 anos. Tiago, segundo as informações, estava no presídio estadual de Erechim. Acabou recebendo prisão domiciliar e estava em casa, quando um grupo de facções que atuam naquela região acabaram levando esse jovem à força e desde então não foi mais visto. Na noite de ontem, no interior do município de Erechim, foi encontrado um corpo em avançado estado de decomposição. Acredita-se, pelas vestimentas encontradas no local, tratar-se deste jovem. E a Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo 2 pessoas nas ações de patrulhamento nesse domingo. A primeira abordagem foi no início da manhã, por volta de 9 horas, no posto operacional da polícia. Foi abordado o condutor de uma caminhonete Hilux com placas de Gravataí.
Condutor de 62 anos com uma extensa ficha criminal acabou apresentando uma CNH falsa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o homem e entregue o mesmo na delegacia de polícia para o registro do flagrante. Mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal fazia o patrulhamento nas estradas quando abordou o condutor de um veículo no Mille com placas de Tapera. O condutor, natural de Ronda Alta e que reside em Tapera, acabou apresentando documentos e, em consulta ao sistema informatizado da polícia, ficou constatado que esse indivíduo era considerado foragido da justiça, sendo procurado pela comarca de Porto Alegre por uma tentativa de homicídio em agosto de 2017. Diante desse fato, foi dado voz de prisão para esse homem e encaminhado ele à área judiciária, aonde foi lavrado o devido flagrante. Um resumo para você deste final de semana das principais ocorrências que movimentaram a área policial. Um bom início de semana para você e eu volto amanhã. O Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais notícia e informação para você. Uma ótima noite, uma ótima semana. Até amanhã.